Bom, nossa última aula a gente estava corrigindo, né, as atividades do módulo 7. Eu vou continuar essa correção aqui. Vejam só, número 4. Sejam A menos 5 sextos vezes menos 1 terço. B é igual a mais 2 quintos dividido por menos 1 quarto. E C, 1,2 vezes menos 3 quartos. Determine em forma de fração a letra A. No caso aí, o A. Bom, eu tenho que o A é menos 5 sextos vezes menos 1 terço. Então, eu vou resolver essa operação. Menos vezes menos, mais. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 3, 18. Não tem como simplificar, né? Aqui nós já temos uma fração irredutível. Então, é isso. A é igual a mais 5 18avos. Aqui, a letra B, quer que a gente fale o B. O B é 2 quintos dividido por menos 1 quarto. Então, para eu resolver essa operação, vou repetir a primeira fração, trocar o sinal de dividir por multiplicar e inverter a segunda. E aí virou uma multiplicação, e aí a gente faz como eu fiz lá em cima. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 1, 5. Já o C, eu tenho um número decimal e eu tenho uma fração. Eu preciso converter na mesma forma. Então, eu escolhi converter o decimal para fração. Mas caso você queira converter a fração para decimal, também não tem problema. Mas depois você vai ter que aqui embaixo transformar em fração, porque o enunciado da atividade pediu o resultado em fração. Bom, então vamos lá. 1,2 é o mesmo que 12 décimos, vezes menos 3 quartos. Aqui eu vou simplificar para a conta ficar um pouco menor, né? O 12 e o 10 dá para dividir por 2. Então, vai ficar 6 quintos vezes menos 3 quartos. E aí, eu vou multiplicar. Mais vezes menos, menos. 6 vezes 3, 18. 5 vezes 4, 20. Ainda dá para simplificar dividindo por 2. Menos, aí fica menos 9 décimos. A letra D pediu para multiplicar as três letras, A vezes B vezes C. Então, o que eu vou fazer aqui? Multiplicar. Primeiro sinal, mais vezes menos vai dar mais. 5 vezes 8 vezes 9, 360. E 18 vezes 5 vezes 10 vai dar 900. Aqui eu posso cortar o 0 e ainda o 36 e o 90 eu posso simplificar por 18. O resultado final, mais 2 quintos, certo? O número 5 pede para a gente calcular as potências escrevendo o resultado na forma fracionária. Então, ele quer o resultado na forma de fração. Então, eu tenho aqui na letra A, 4 quintos elevado ao quadrado. Basta eu elevar o numerador e o denominador ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. A letra B, ó, menos 1 terço elevado ao cubo. Lembrando que, quando o meu expoente é ímpar, eu vou repetir no resultado o sinal da base. O sinal é negativo, o resultado é negativo. 1 ao cubo, 1. 3 ao cubo, 27. 0,3 elevado à quarta potência. Já vou converter esse número decimal para fração, uma vez que o meu resultado vai ser em forma de fração. Então, 3 décimos elevado à quarta potência, 3 elevado à quarta potência, 81. E 10 elevado à quarta potência, 10.000. Bom, aqui a letra D, 0,2 elevado ao quadrado. Eu vou colocar na forma de fração, 2 décimos elevado ao quadrado. Vai ficar, lembrando que quando o meu expoente é par, o resultado sempre vai ser positivo, independente se aqui é negativo. Então, ó, 2 elevado ao quadrado, 4, e 10 elevado ao quadrado, 100. Dá para simplificar por 4, que vai dar 1,25 avos. Aqui eu tenho menos 9 13avos elevado a zero. Lembrando que qualquer número elevado a expoente zero, o resultado é 1. O número 6 pede para aplicar as propriedades da potenciação para simplificar cada expressão abaixo e escrevê-la como uma única potência.
Bom, então nós vamos aplicar. A propriedade não pediu para encontrar os resultados finais, só pediu para poder reduzir isso tudo aqui, usando as propriedades, reduzindo uma única potência. Então, aqui eu tenho menos 1/7 elevado à quinta vezes menos 1/7 elevado à sétima. O que é isso aqui? Bases iguais, multiplicação de potência de bases iguais. Repete a base e soma os expoentes. 5 mais 7, 12. Ó, aqui, ó, multiplicação de bases iguais. Repete a base e soma. 4 mais 6, 10. Lembrando que quando o meu expoente não está escrito, é o número 1 que fica escondido. 10 mais 1, 11. Aqui na letra C, nós temos divisão de bases iguais. Repete a base e aqui, como é divisão, nós vamos subtrair os expoentes. 12 menos 8, 4. Ó, letra D. Divisão de bases iguais. Repete a base, subtrai os expoentes. 10 menos 5, 5, menos 2, 3. Agora, aqui, eu tenho, no caso aqui, eu tenho multiplicação e divisão de bases iguais. Então, primeiro eu vou resolver, primeiro eu vou resolver a multiplicação. Repete a base e soma os expoentes. 5 mais 8, 13. E vou repetir o denominador. Agora eu tenho uma divisão. Repete a base e subtrai os expoentes. 13 menos 4, 9. Na letra F eu tenho potência de potência. Vou repetir a base e multiplicar os meus expoentes, certo? O número 7 pede para calcular o valor das expressões. Então, eu vou resolver as expressões aqui. Ó, eu tenho 1/2 mais 3/4 e o resultado elevado ao quadrado. Para eu resolver aqui, adição de frações, eu tenho que igualar os denominadores tirando o MMC. O MMC entre 2 e 4 é 4. E aí, lembrando, né, que ó, 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. E agora que os denominadores estão iguais, repete o denominador e soma os numeradores. 2 mais 3, 5. Agora é só elevar ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, e 4 ao quadrado, 16. Na letra B, eu preciso colocar ou a fração em decimal ou o decimal em fração. Eu escolhi colocar o decimal em fração. E aí é só resolver. Bom, primeiro vou ter que igualar os denominadores, né? Então, o MMC entre 5 e 10 dá 10. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 1, 1. Denominadores iguais, repete o denominador e subtrai o numerador. 4 menos 1, 3. Agora é só elevar ao cubo. 3 ao cubo, 27. 10 ao cubo, 1000. Olha só a letra C. Bom, menos 0,2 elevado ao cubo, mais 1,6 menos 0,5 elevado ao quadrado, menos 3 meios elevado ao quadrado. Bom, primeiro eu vou resolver o quê? A potência, posso resolver o que está dentro do parêntese, potência, para depois somar e subtrair o final, certo? Bom, menos 0,2 elevado ao cubo. Aqui primeiro eu fiz o quê? Eu primeiro preciso colocar tudo da mesma forma. Eu achei mais fácil colocar a fração em decimal, uma vez que a maioria está em decimal. Então, agora vamos resolver. Menos 0,2 elevado ao cubo dá menos 0,008. Mas aqui eu acabei repetindo, né? Mas você pode já subtrair, colocar 1,1 elevado ao quadrado, menos 1,5 elevado ao quadrado dá mais 2,25. Menos 0, vou repetir, né? Vou elevar ao quadrado, então vai dar mais 1,21. E aqui menos vezes mais, menos 2,25. Resolvendo essa operação toda, o resultado final, menos 1,048. Lembre-se sempre de fazer sinais, tá? Aqui na letra D, eu também converti a fração em decimal, tá vendo? Para depois efetuar a operação, ó. 1,69, né, que é 1,3 elevado ao quadrado, mais, aqui vai ficar 0,5 ao cubo,
dividido por 25. Então, eu vou ter 1,69 mais 0,125 dividido por 25. Eu fiz aqui, gente, como eu fiz na fração. Eu achei mais fácil, mas você pode dividir também. Ó, eu escrevi 125 sobre 1.000, dividido por 25 sobre 1. Repeti a primeira, inverti a segunda. E aqui eu simplifiquei. 125 dividido por 25 dá 5. Então, ficou 5 sobre 1.000, que é 0,005. Tá vendo? E aqui eu somei. Então, o resultado final, 1,695. O número 8 pede para calcular as raízes. Então, é só extrair da raiz. E aí, eu vou extrair o numerador e o denominador. Então, vai ficar, ó, raiz de 1, 1. Raiz de 16, 4. Ó, raiz quadrada de 121, 11. Raiz quadrada de 169, 13. Raiz cúbica de 27 dá 3. Raiz cúbica de 64, 4. Raiz quinta de, agora, ó, negativo, mas o meu índice é ímpar. Se o meu índice é ímpar, então o resultado aqui vai ser negativo e tem como extrair raiz ímpar, né? De índice ímpar. Então, ó, raiz quinta de 1, 1. Raiz quinta de 100.000, 10. Letra E está em número decimal. Eu achei melhor passar para fração, fica mais fácil, né? Raiz cúbica, como o índice é ímpar, então tem como extrair raiz de índice ímpar de número negativo. Então, ó, raiz cúbica de 27, 3. Raiz cúbica de 1.000, 10. Então, menos 3 décimos, escrito na forma decimal, menos 0,3. Ó, a mesma coisa aqui, ó, 0,64. 64 sobre 100, raiz quadrada de 64, 8, raiz quadrada de 100, 10. 8 décimos, escrito em decimal. E aqui, raiz cúbica de menos 216, menos 6, sobre 5. Tá bom? Agora, nós vamos para o aplicando conhecimento. Olha só o que diz a primeira questão. O mergulhador estava a uma profundidade de menos 2,3 metros em relação ao nível do mar. Um pouco mais à frente, um segundo mergulhador estava a uma profundidade que era o triplo da profundidade do primeiro. Qual era a profundidade do segundo mergulhador? Bom, a própria questão diz que era o triplo. Então, é só eu multiplicar por 3. Menos 2,3 vezes 3 dá menos 6,9. A questão número 2 está assim. O saldo da conta bancária de João era de menos 533,27 em janeiro de 2019. Então, esse é o saldo inicial, menos 533,27. Sabendo que esse valor dobrou a cada 2 meses por causa de multas e taxas bancárias, qual foi o saldo da conta de João no mês de julho? Aqui eu fiz uma relação, né, e fui dobrando. Ó, em janeiro era isso, em março foi para menos 1.066,54. Em maio foi o dobro de março, então menos 2.133,08. E em julho, né, que é o mês que ele quer, menos 4.266,16. Para a gente finalizar a correção, vamos para o número 3. Um estacionamento cobra R$ 3,70 por hora que um veículo permanece no local. Além disso, o valor da fração da hora é proporcional ao valor da hora, ou seja, meia hora custa metade do valor da hora, e assim por diante. De acordo com essas informações, responda as questões. Qual é a quantia que uma pessoa paga por deixar seu carro 4 horas no estacionamento? Basta eu pegar 3,70 e multiplicar por 4, vai dar 14,80. A letra B está assim. Por quantas horas um carro ficou estacionado, sabendo que o valor pago pelo período foi de 22,20? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 22,20 que pagou e dividir pelo valor da hora para descobrir quanto tempo esse carro ficou estacionado. Fazendo a divisão, eu encontrei aí 6 horas. E a letra C, quanto custa para um carro ficar, um carro por 30 minutos nesse estacionamento? Bom, se 1 hora é 3,70, 30 minutos é só dividir por 2, que vai dar 1,85. Por 45 minutos. 45 minutos é o quê?
é meia hora mais a metade da meia hora, certo? Então, é 1,85 dividido por 2. Vai dar 1,85 mais 0,93, que vai dar R$ 2,78. Bom, essa foi a nossa correção. Qualquer dúvida é só me chamar, tá? Fiquem com Deus. Beijo.